Rangel, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Que avaliação que você faz da participação do Seridó, de Timbaúba dos Batistas, não nas competições, claro, mas na uniforme, no fardamento, na farda oficial da nossa delegação brasileira. Bom dia, Rangel. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Jailma. Estamos aqui esperando ainda outros companheiros aqui, o prefeito Ivanildinho, Salmíria, se der tempo chegar ainda aqui também. Bem, Marcos, eu acho que é um momento único. Esse momento de reposicionamento do bordado na sua importância como nunca, aqui o nosso bordado do Seridó, ele tem sido crescente. E o nosso bordado em Paris era o Brasil. Por incrível que pareça, chega, eu fico arrepiado. A Casa Brasil, onde todos os brasileiros que estavam lá na Olimpíada passavam por lá, e os estados brasileiros estavam com seus stands, eles chamavam de combo lá. O stand mais visitado, como sem dúvida, era o stand nosso, que era Rio Grande do Norte e Ceará. E a vedete da estrutura da Casa Brasil na França era as bordadeiras. Era a maquinazinha de bordar, era a pretinha. Cada pessoa queria ver como é que fazia aquele bordado. Muitos nem acreditavam que como é que fez aquele bordado tão grande, né, Jailma? Naquela peça. Então, o bordado representou o Brasil muito bem. Se você que estava lá era de embaixadores, de primeira-dama, de globais, de atletas que estavam ganhando medalha, a atletas que ganharam medalhas de ouro, como a Virna, tantos outros atletas, e atletas famosos como o Zico, como o Raí. O nosso stand se tornou quase uma área para as televisões do mundo inteiro. Por exemplo, o Raí passou 1 hora no stand dando entrevista para televisões do mundo inteiro. Ele é um atleta extremamente respeitado, principalmente lá na França e na Europa, de um carisma imenso, e ele primeiro falou com as bordadeiras para depois atender as televisões do mundo inteiro. Então, o que você pensar de importante para o mundo da mídia dos esportes, e no caso do Brasil, a embaixada mais cobiçada do Brasil hoje, certamente eu acho que não é nem a dos Estados Unidos, é a da França. Embaixador da França lá, cônsul do Japão, inclusive o cônsul do Japão vai ter um evento grande da Apex o ano que entra no Japão, e ele já começou a se articular com as nossas instituições das bordadeiras, com o município, em especial com a governadora Fátima, para ver com a Apex, para levar o bordado para lá. Então é um momento único, algo importante, só quem vê e sentiu sabe o tamanho que é o valor da nossa arte no bordado, que é o valor do nosso bordado em toda a região do Seridó. Agora, Rangel, para quem está em casa ouvindo, como é que surgiu a articulação para que o nosso bordado de Timbaúba estivesse presente nesse uniforme? Isso é uma história de trabalho. Tudo isso, o resgate maior e a visibilidade do bordado começou com a indicação geográfica, que chegou ainda no período da pandemia. E isso deu um suporte onde nós já fomos para o Rio, onde chegou o projeto do Instituto Riachuelo. O projeto do Instituto Riachuelo, que é com algodão, com as oficinas e com o bordado, chegou em detrimento da chegada da indicação geográfica do bordado. E a Riachuelo veio trabalhar em parceria com o Sebrae, com o bordado, com o algodão e com as oficinas no Seridó. E esse projeto nasceu daí. Quando chegou essa oportunidade que a Riachuelo ganhou a licitação para fazer o fardamento, e aí surgiu a oportunidade de algo diferenciado que pudesse trazer algo mais para dentro para os nossos atletas das Olimpíadas. E foi quando surgiu a possibilidade de se fazer uma peça que levasse o bordado. E a Riachuelo escolheu trabalhar com o município de Timbaúba dos Batistas pelo volume de bordadeira, também pelo referencial, para tentar cumprir em curto prazo esse contrato. Foram bordadas 2.484 jaquetas, tá certo? 1.500 praticamente para a delegação. Então, isso é um trabalho que vem lá de trás para a gente chegar até aqui. E isso foi como um reconhecimento do trabalho do nosso bordado. Chegou lá assim, e aí para chegar lá teve o apoio do município de Timbaúba, do Sebrae, do governo do estado e da Riachuelo. Quando a gente junta várias mãos, a gente consegue fazer isso, para as bordadeiras,
pra gente estar lá. Olha, foi uma mão de obra, meia hora pra gente embarcar na ida do dia 23. A máquina, nós não íamos poder levar a máquina. E essa máquina foi um sucesso à parte lá, né? Essa máquina foi o xodó do stand lá nosso, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Todo mundo queria ver Jailma, Salmíria bordando, todo mundo queria saber como era um bordado artesanal, eles iam, olhava o pedal, como era que funcionava. O stand estava orientando as pessoas que queriam fazer um treinozinho para aprender a bordar, e bordando também o bordado que estava na jaqueta. Então, foi um diferencial imenso. Sem dúvida nenhuma, o stand mais visitado e que foi dado maior visibilidade, sem dúvida, foi o stand do Rio Grande do Norte e o de Minas. Jailma Araújo, bordadeiro que está aqui representando todas as demais bordadeiras de Timbaúba dos Batistas. Você já imaginou um dia, dos seus melhores sonhos, que o seu bordado chegasse à França, né, Jair? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos aqui presentes. Eu acho que todo profissional sonha um dia ver seu trabalho ser reconhecido, ver seu trabalho alcançar, né, o mais alto possível. Sempre sonhamos, né, mas eu nunca imaginei que seria tão rápido e nem que chegaríamos tão longe. Como é que foi para vocês fazer parte dessa história? Na verdade, a princípio, né, eu teve o receio, o medo do desafio, porque sabíamos da proporção, não só do alcance que teria, como também na quantidade de peças, né? Mesmo tendo um número grande de bordadeiras, nosso maior desafio era o prazo, que era muito curto. Então, foi correr atrás de bordadeiras, uma a uma, porque muitas tinham medo também. Quem conhece o bordado sabe que nem todas as bordadeiras, às vezes elas dominam todos os pontos, e os pássaros e a onça eram pontos específicos, né? Além disso, tem a expressão facial, que tem que ter todo o cuidado com o olhar, foi um dos nossos maiores desafios nas peças. Mas a partir dos testes, das primeiras peças que elas conseguiram dominar, aí foi só meter o pé mesmo, ampliar a sua carga horária para poder dar conta e aproveitar, né, essa oportunidade, e deu certo. 80 bordadeiras, viu, Marcos? Era isso que eu ia perguntar. Para abordar as 2.484 jaquetes, foram quantas artesãs? Foram 80 bordadeiras. Só comigo. Mulheres ou homens também? Teve um homem que, inclusive, aprendeu lá na Casa das Bordadeiras. 84? 80 bordadeiras. Bordadeiras, né? Dessas 80, um homem. E, dentre elas um homem, não é isso? Um homem que aprendeu na Casa das Bordadeiras lá comigo. E em quantos meses vocês concluíram? E já começou a bordar. A princípio eram 4 meses só, as peças da delegação, da comissão lá, que a Riachuelo pediu, dos atletas. E quando foi lançado no Rio, que teve o evento dos 100 dias para as Olimpíadas, é lançado o modelo, o Instagram, tanto da Riachuelo quanto da Casa das Bordadeiras, bombou de gente querendo comprar. Então, eles resolveram comercializar e ampliou um pouco esse prazo. Então, nós tivemos mais 45 dias para produzir mais 1.000 peças. E como é que foi a receptividade lá na França? Muito boa, né? Todo mundo encantado. Inclusive, quando andávamos, que mostrava, todo mundo queria tirar uma foto. Parava na rua, depois da abertura, que viu os vídeos. Dentro dos jogos. Sim, todo mundo queria tirar uma foto com a jaqueta, queria tirar uma foto com queria nem tirar uma foto com os atletas, com vocês, né? Com as bordadeiras, né? E quando falava Brasil, Brasil, Neymar, a única palavra que eles sabem falar. E agora vai ser Brasil, Timbaúba, né? Bordado, né? Bordado. E ficavam encantados, e muita gente conhecia a máquina de pedal. A avó teve uma máquina de costura, ou alguém tem uma recordação. Porque o bordado é universal, infância, né? Mas não imaginava que aquele bordado, esse bordado é feito aqui, nessa máquina. Sim, e eles tiveram a oportunidade de viver a experiência, de experimentar, de tentar bordar. Então a gente fez esse processo e foi um sucesso. Que legal. Era fazendo fila, todo mundo queria tentar bordar, tentar costurar pelo menos alguma coisa. O Rangel, e agora? Como colher esses frutos,
esses lucros, né, com essa competição mundial? Essa é uma boa, vamos dizer, instituições como o Sebrae, governo, município, junto com a cooperativa e a associação das bordadeiras, nós temos que agregar valor nisso. E qual é o desafio agora? Muita gente que está fora do Brasil, no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, quer comprar uma jaqueta. Nós não sabemos ainda como será que a Riachuelo vai tratar esse assunto. Essa semana já vai ver isso. Se elas vão produzir para vender na loja, se elas vão usar o mesmo critério que, por exemplo, a Janja, quando fez o vestido e o mimo do casamento dela, que era para dar para os convidados, ela autorizou as bordadeiras a fazer aquela peça que as meninas até hoje faz peça para tudo que é canto. E aí a gente vai ver como é que a Riachuelo vai atuar junto à Casa da Bordadeira para ou elas produzirem mais para atender o mercado ou autorizar que as bordadeiras possam fazer para atender o mercado. Por exemplo, eu estava lá com a nossa delegação do Sebrae do Pará, que era vizinho a gente. Eu estava com o conselho, com a diretoria e o presidente do conselho. Eles querem comprar jaqueta para todo o conselho deliberativo, para os companheiros do Sebrae, mas gostaria muito de comprar, ou direto às bordadeiras, ou com a Riachuelo. Então, agora, a Riachuelo certamente vai decidir como é que vai fazer isso para atender, porque isso é uma loucura. No caso, para explicar, elas não podem diretamente construir. Não, elas não podem, porque a Riachuelo ganhou essa licitação para fazer esse uniforme. A Riachuelo definiu pela fauna brasileira 3 animais e definiu, então ela detém isso. É uma peça exclusiva. É uma peça exclusiva, mas se a Riachuelo, dentro da sua avaliação, autorizar para as bordadeiras, seria um ganho imenso. Eu acho que no próximo ano elas iam bordar muito, e graças a Deus, e agregar valores expressivos na renda, no aumento da renda da bordadeira. A gente não sabe ainda. Para as bordadeiras não faz grande diferença. Se a Riachuelo decidir fazer e vender só na loja, elas bordando, tá ótimo. Se a Riachuelo decidir também deixar elas fazerem, porque o que a gente viu lá? Muita gente que tem uma jaqueta de um outro jeito, que gosta muito, ela dizia, olha, Rangel, Jailma, Salmira, eu gostaria muito de fazer isso aqui e botar na minha jaqueta que eu tenho, que eu adoro. A gente ouviu isso durante 6 dias lá. Mas isso é uma decisão conjunta da Riachuelo para ver como é que vai proceder. Porque é uma questão de mercado da marca Riachuelo. Tá certo? Mas certamente, conhecendo a parceria de trabalho que a gente já está no 2º ano do projeto Sebrae Instituto Riachuelo, junto com o bordado aqui na região do Seridó, que a parceria nossa é com o bordado, tendo em vista a indicação geográfica do bordado de Caicó. Então isso será resolvido o mais rápido possível. Eu acho que vão trabalhar muito e tenho certeza que será muito importante na demanda para o município de Timbó dos Batistas. Ô Jailma, vocês no caso, por exemplo, essa viagem à França, ela abriu novos horizontes? Vocês trocaram contatos com pessoas, com estilistas, com pessoas famosas? Como é que foi isso? Com certeza, com pessoas famosas, com pessoas que têm interesse de colocar o bordado na sua marca. Então a gente já deixou o cartãozinho, eles vão entrar em contato. E também o alcance que teve, né? Não só na televisão, né, na abertura, como lá mesmo tinha muita visitação. Então... E só para deixar claro, gente, que essa peça ela é genuinamente seridoense, né? Porque a jaqueta foi feita em Jardim do Seridó, né? Sim. E o bordado em Timbó dos Batistas. Então é uma peça seridoense. Marcos, respondendo essa pergunta, eu acho que a maior parte das pessoas da mídia conhece Cacai, que é um dos maiores advogados do Brasil. Eu estava com uma camisa que a gente fez para a nossa exposição do lançamento da nossa coleção Bonito para Chover, que foi quando a gente ganhou a indicação geográfica, saindo da pandemia, que passou 3 meses no Rio. Quando ele viu essa camisa, ele enlouqueceu. E a esposa dele, respondendo, complementando o que você disse, essas oportunidades, a esposa dele, acho que Cacai também mora num barco do tempo na França. Quando viu, enlouqueceu, disse, Rangel, a gente está fazendo uma casa na Bahia e nós queremos, já ficou com o contato, por exemplo, da Casa da Bordadeira, nós queremos ter a nossa casa todo com bordado, com toalhas bonitas, tudo. E a camisa dele, ele disse, eu quero uma camisa igual. Eu já comprei a camisa, Jailma já vai bordar pra gente mandar. A governadora até convidou ele para vir receber na governadoria a peça aqui da região do Seridó, do nosso bordado. Então, ele
e dezenas de estilistas. E só outro item. Uma formanda, eles têm um curso lá, como é o centro da moda do mundo, em fantasias e alegorias. A Unesco está bancando alunos que estão terminando o curso nessa área para o mundo inteiro, para pegar experiências interessantes, para fazer estágios, para trazer essas técnicas para essa área deles dentro da universidade. Então, provavelmente, a gente vai receber uma formanda dessa área de fantasia para fazer o estágio de 4 meses. Aprender a bordar lá em Timbaúba dos Batistas. Para conhecer e dominar a técnica para levar e voltar para a França. Então, muitos estilistas brasileiros que atuam lá, todo mundo lá. Então, para o bordado, aquela polêmica que aconteceu, aquilo para mim é uma coisa afetou. menor, ali não afetou, pelo contrário, foi crescer o fortalecimento das pessoas, dando força e quando conhecia e quando via, e ainda jogaram fake news, eu acho, ligado à indústria de máquina. Lamentavelmente, eu vi comentários do Seridó que o bordado não era artesanal. E tentaram dizer isso, quando chegava lá que via, a mídia esmagava, ou os influencers, ou as personalidades como atleta esmagavam quando isso não prosperou. Luísa. Inclusive, eu quero agradecer a Luísa, do Magazine Luísa. Luísa Trajano. Luísa foi a última personalidade que teve no stand da gente sair. A gente chegava às 16 horas, ela passou no stand da gente 4 vezes e ficou esperando com a equipe dela para filmar com as bordadeiras. Quando ela chegou lá, a Luísa também é palestrante nossa do Sebrae, e ela tem um respeito muito grande. Eu coloquei para ela o que estava acontecendo. Acho que a indústria de máquinas industriais que faz o bordado, ela fez um trabalho e se comprometeu de mostrar. Ela bordou, Jailma bordando o pé da máquina, mostrando na questão brasileira que esse é um bordado artesanal. Então, todo mundo que passou por lá, seja altas autoridades políticas, sejam globais ou da televisão, influência, eles multiplicaram o bordado e eles tinham não só um respeito, uma admiração que foi impressionante. Era até isso que eu ia perguntar, porque a nossa vida é assim, a gente tem as pessoas que torcem, aqueles que querem puxar para trás, né? Sim. E a gente viu algumas críticas. Interessante que o que mais criticou foi o brasileiro, impressionante isso. Enquanto o mundo se rendia aos bordados de Timbaúba, alguns brasileiros criticavam, né? Como é que vocês receberam essas críticas? Inclusive eu andei pesquisando e a gente sabe que tudo que se destaca nas redes sociais hoje em dia tem aqueles que elogiam e aqueles que criticam. E muitas vezes vão na onda de quem então está criticando para querer aparecer. E eu vi que era gente que nem entendia do assunto, então eu nem levei em consideração isso. Algumas vezes eu comentava, fazia um comentário aqui e acolá, mas não afetou de nenhum momento. Em nenhum momento a gente se sentiu atingido com essas críticas. Queria que você falasse, porque assim, o bordado de Timbaúba dos Batistas está em ascensão, né? Está crescendo com a indicação geográfica, que ele já foi um salto imenso, agora com a Olimpíada também, né? E eu acredito que talvez antes da indicação geográfica, tinha até algumas pessoas lá que não estavam mais apostando no bordado, estavam um pouco descrente, né? Agora mudou essa concepção? Todo mundo hoje em Timbaúba quer ser bordadeiro? Com certeza. Isso aí foi consequência de uma crise, que o bordado passou por uma crise, uma desvalorização e a falta de apoio. Então, quando nós chegamos lá, estamos no meu 4º ano lá, foi fundamental, com certeza, o apoio da gestão. Primeira reunião que nós fizemos com as bordadeiras, eu vi a tristeza no olhar. A casa das bordadeiras, quando nós chegamos, não tinha uma máquina inteira. Eram as peças no chão. Quem quiser dar uma conferida, tem um vídeo no Instagram da Casa das Bordadeiras, o antes e o depois. É uma tristeza grande. Eu fiquei, assim, arrasada quando eu vi. Porque quem ama a arte, quem tem amor pela sua máquina, como se fosse um filho. E quando eu vi as peças, sem móvel, a cabeça da máquina no chão, uma roda para um lado, eu fiquei arrasada. Fizemos uma restauração, tanto nas máquinas, com o apoio de Ivanildinho, e complementou, inclusive ele comprou outras máquinas, porque teve algumas que não teve recuperação. Comprou o móvel original delas, pesquisamos, buscamos na fábrica mesmo, e conseguimos recuperar todas as máquinas. E as bordadeiras diziam, Jailma, no dia da reunião, foram poucas, porque muitas nem iam mais. Algumas tinham deixado de bordar, tinha vendido a máquina até para complementar a renda da casa.
e dizia, Gema, eu tenho vergonha de dizer que eu sou bordadeira. Porque algumas bordavam o mês inteiro, o que ganhava mal dava para se alimentar. E aí esse foi o nosso maior desafio, foi exatamente correr atrás. E o apoio, principalmente, o que a gente precisava era ajudar nessa parte da comercialização, era fazer a ligação da bordadeira com o comprador. Porque o comprador não chegava até a bordadeira e nem elas tinham acesso, não tinha como chegar até eles. Então, foi um investimento muito grande em feiras, participação de feiras. E aí, Salmira buscou imediatamente o apoio do Sebrae, né, que é uma peça fundamental. Então, o Sebrae foi lá, apoiou, ofertou oficinas, cursos. Teve a parceria, que foi o Sebrae que levou o Instituto Riachuelo lá. Então, teve essa parceria nas oficinas. Então, bordadeiras que não tinham a habilidade com determinado ponto, porque são 12 pontos. E nem todas bordadeiras dominam todos os pontos. Então, elas queriam isso. E só de chegar na casa, quando elas viram a transformação, chega o olho brilhava. E o digital, Jailma. O digital também é outra coisa importante. Ensinar elas a aprender a vender, comercializar suas próprias peças pelas redes sociais, principalmente no período da pandemia. Então, foi fundamental. E Ivanildinho costuma dizer que é um investimento que ele faz. E hoje, como é que está a Todo realidade apoio. hoje de vocês? Hoje, toda bordadeira tem orgulho de dizer que é bordadeira. Elas dizem que se sentem artistas. Né? E hoje, principalmente hoje, elas conseguem ver onde o bordado está chegando. E antes não, o bordado elas produziam para os atravessadores, para quem comercializa, tem aquela pessoa, aquela comerciante, que já tem sua clientela, não só no Brasil, como fora do Brasil, tem muitos lojistas que compram, e aí paga para as bordadeiras bordarem, né? E vendem. Então, elas não sabiam onde aquela peça ia chegar, ela não sabia quem ia usar. E quem tinha produzido, né, Jailma? Nem quem comprava sabia quem tinha produzido. E hoje com a indicação geográfica foi... Tanto elas veem onde a peça chegou, quem está usando. Imagina quem aí bordou. o sentimento de uma bordadeira olhar na televisão e dizer aquela peça foi eu que fiz. Você hoje consegue identificar, por exemplo, isso? Com certeza. Cada bordadeira conhece o seu trabalho, o seu bordado. Então hoje vocês conseguem se sustentar através do bordado. Sim, com certeza. E o depoimento dessas bordadeiras com essas peças que elas bordaram, todos os dias eu recebo ligação, Jailma, tem mais encomenda, vai chegar mais alguma coisa, e aí? Porque no dia de pagamento, inclusive Salmira fez questão de fazer os pagamentos em espécie, porque para dar uma motivação a mais, é totalmente diferente você receber um Pix na sua conta e você pegar aquilo em mãos e saber que ali é o resultado de um trabalho seu. Então era muito choro no dia dos pagamentos, era muito depoimento, muita emoção, e cada dia aumentando o número de bordadeiras. Quando elas viram o resultado que estava dando e o quanto estavam ganhando com aquilo, que teve bordadeiras de receber 5 mil reais no mês. Que bom, viu? Algumas diziam eu só ganhava 200. Eu nunca imaginei. Seja a transformação do que o bordado fez, né? Você imagina o quanto isso mudou na economia do município. Agora você sabe que a tendência agora é que as pessoas, mesmo quem não tem tanta experiência, veja nessa questão do bordado uma fonte de renda, né? Mas tem que ter talento também, né? Tem que ter talento, tem também que preservar a qualidade do bordado, né? Isso é um desafio passar para as pessoas. Agora mais ainda. Mais ainda. E aí a importância da IG, Marcos, ela é... fundamental. Porque a IG Porque não é qualquer bordado que vai fazer sucesso, não, qualquer, né? Não é assim, não. E fazer a tutela. A certificação é muito importante. Porque o selo, ele não avalia nem só a qualidade do bordado, mas a apresentação da peça, a se limpeza, ela tá, se se ela o tá ponto aparecendo risco, se ela tá bem passada, bem lavada. Então, a peça tem que estar e faz perfeita. checagem depois. Mesmo quem recebe, com o período, vão avaliando depois, se está bem ou não. O Rangel, pois não. Inclusive, as peças, né, todas
passavam pela avaliação, eu recebia todas, olhava se estava as cores. Voltaram algumas peças? Todas Não. voltaram. Que é normal, Várias, né? Várias. Porque a princípio, principalmente a expressão facial, eles observavam muito. Dos animais. Dos A expressão animais, dele no sim. bordado. Então, muitas vezes, o olho é muito difícil de fazer. E a onça estava numa posição que ela estava um pouco olhando para cima. Então, foi, assim, um ponto bem observado por eles. Então, Que voltaram muitas peças. E, às vezes, uma linha ou outra trocada. Voltaram para ser cor, corrigida, no caso. Né? Voltava Sim. para refazer. Refazer. Algumas não dava para Você vê que a exigência foi 100%. A exigência, 100%. É uma exigência mundial, né? Tá. E aí, também a gente planejou, organizou toda uma logística. Optamos também por comprar a linha lá no comércio local também, para já fortalecer a economia. As linhas todas foram compradas lá em Timbaúba, então lá na loja já tinha a foto do animal com a numeração de todas as cores. Quando a bordadeira chegava e dizia, eu quero da onça, aí não tinha mais erro em troca de linha, levou errado, para não bordar errado e não ter que perder a peça. É a Olimpíada que gerou o reino em Timbaúba dos Batistas, né? Com certeza. Tem ouvinte aqui com a gente aqui, quer mandar uma mensagem? Bom dia. Bom dia, Marcos. Antes perguntei a ela se não tem nenhum curso, se não está tendo nenhum curso para bordados. Por favor, obrigada. Eu falei que o povo agora quer aprender a bordar, né? Todo mundo agora quer aprender a bordar. Tem curso? Como é que faz? É difícil aprender a bordar? Geraldinho aprenderia tranquilamente, por exemplo? Com certeza. 90 Todo mundo dias, é capaz. pelo menos. E a prática diária. Não adianta pegar hoje um dia, 2, e aí passar uma semana sem tentar. Existe Deixa eu dar cursos? vai ter, existe, é muito importante, Marcos, o fortalecimento das associações e das cooperativas artesanais. Ela é a mola mestra, principalmente as cooperativas, que é a parte de vendas e de compra. Por exemplo, eu vou dizer onde tem um curso, mas depende do município. O Inova em Ipueira, depois da eleição, Ipueira está investindo já há 2 anos. O Galego esteve aqui com a equipe dele. Vai ter um curso de formação de bordadeira. Nós levamos sim. quase uma década que não havia esse interesse. Hoje, alguns municípios, outros, começam a despertar. Por exemplo, Ipueira, a partir de outubro até final do ano, início do ano, ele vai estar trabalhando, que ele quer formar mais umas 10 bordadeiras lá. Lá em Timbaúba, também. Timbaúba junto com o SESCOP, porque o SESCOP é o S das cooperativas. Ele já começa a entrar junto com o SEBRAE, aí já com o município e estado, ajudando para a formação de novas pessoas. É uns 90 dias para sair uma bordadeira, para sair uma boa bordadeira, se ela se interessar. Se ela praticar. Tá certo? Se ela praticar, se interessar, Sim. se ela quiser fazer. Mas vai ter, e isso vai ampliando. O que isso é importante? Nós estávamos tristes que quem trabalhava, as entidades Uma artesanais, preocupação grande. o SEBRAE, isso não é de hoje, o SEBRAE Rio Grande do Norte tem 3 décadas que atua junto com o bordado. A gente vê os resultados hoje, mas isso é fruto junto com eles de décadas, que isso é muito importante, é muito bacana. E eu que trabalhei historicamente nisso, ter ido à França ver isso em loco, foi muito bom. Sou muito grato ao SEBRAE por ter me acessado lá. Sim. E isso foi muito bom, porque é muito bom para quem trabalha ver o resultado de um trabalho. Ô Rangel, a gente está aí diante de um seridó que tem uma vocação para o artesanato muito grande, né? A gente agora tem essa questão da indicação geográfica, tem as bordadeiras de Timbaúba, tem bordadeiras em outros municípios. 12 municípios tem bordadeira. Temos o curso de design de modas aqui no IFRN, Isso. temos as oficinas de costura. Essa turma está se juntando para, de repente, por exemplo, começar a pensar em uma união para fortalecer mais ainda o seridó com relação a essa questão da... Bom, o curso do IF veio para cá em cima dessa conexão têxtil. dessa necessidade. Por quê, Marcos? O que está se discutindo hoje, nos próximos 5, 10 anos, é se o seridó tem uma importância maior ou não no Brasil na área têxtil do que Santa Catarina lá. O que se discute hoje, isso é porque é nos bastidores, não se deixa, porque às vezes tem esses pequenos pontos. O que se discute hoje, quem é que tem um grau de importância na área têxtil maior, e eu acho que o seridó terá uma grande vantagem, e eu gosto de dizer que o seridó é menor do que a Zona Norte, os 26 municípios, e maior do que Mossoró, 15 mil habitantes. Nós somos um paísinho que tem todo um potencial político e econômico que às vezes a gente não entende e às vezes a gente briga se separando. O que é que se discute essa área têxtil? Esse curso da área têxtil, que hoje está aqui no IF, ele não veio e não caiu, não. Foi feito estudo e foi um dos únicos do Brasil que, pelo menos o SEBRAE trabalhou junto com eles, trabalhando o Nordeste, para ele vir para cá. Por quê? O seridó tem as oficinas, que é um grande potencial, produz para o Brasil e para o mundo.
O Seridó tem a área de confecção de um modo geral, por exemplo. Eu tenho uma empresa como a da minha amiga Fátima em Jucurutu, que são mais de 300 empregos lá. Eu tenho a Bonelaria, nós somos, Caicó, com Serra Negra e São José, o segundo maior polo de produção do Brasil, o primeiro no Paraná. Tá certo? Nós temos o bordado, nós temos hoje, estimativa, mais de 2.000 bordadeiras no Seridó, do bordado artesanal. E nós temos a área da têxtil da rede. Então nós temos todo um polo. E agora o resgate do algodão. Você entendeu, lá? Nós somos um polo muito importante na área têxtil, que uma coisa se conecta e cada dia a gente amplia essa conversa. Por exemplo, eu fiquei muito feliz de ver lá. Por que foi possível a gente estar lá? Estava governo do estado, que inclusive, Marcos, a secretária Solange deve conversar com você de hoje para amanhã. Eu vou passar o contato dela. Ela ia até conversar, mas eu acho que o governo quer conversar. Tem as prefeituras que começam a investir, órgãos como o Sebrae, as cooperativas que a gente está ajudando a ter uma estrutura, porque para mim é a mola mais importante para essa área, que é vende e compra conjunto. A compra conjunto é muito importante. Sim, você vê hoje a Cobate hoje em Caicó, através da cooperativa de Arleta, ela tem uma importância imensa, e Timbaúba também, fazer compra conjunto, ela é muito, muito importante para o artesão. Mas eu acho que na próxima década, nesses próximos 10 anos, nós vamos discutir quem é um polo têxtil muito bem estruturado, muito bem organizado, que tem uma importância muito grande para o Brasil. Nós vamos ter lá no Sul e nós vamos ter sim no Seridó. E não é só o Seridó, o Rio Grande do Norte, porque nós temos uma das maiores empresas do Brasil na área têxtil, que é a empresa que é ligada a Riachuelo. Tá certo? Ok. Agora você aqui, nossa amiga Liduína. Parabéns a Rangel. Ontem foi seu aniversário. Parabéns, Rangel. Foi. Ontem. A partir de hoje eu passei para a geração do idoso. Já vou. Foi preferência. 60 anos. Então, para mim, embora eu não vou querer usar muito, não. Mas. E a Jailma, um cheiro. Vou aprender a bordar o rústico. É difícil o rústico? Inclusive, eu tô com essa dívida com ela. Já tem um tempo que ela tá tentando ir lá para Timbaúba para aprender, mas a agenda não permite. A fila de espera é grande. Mas vamos encontrar grande. Vamos encontrar um tempinho, viu, Liduína, para você. Que bom, né? E eu conversando com a Arlete, né, nessa festa, ela dizia que a procura na Famuse pela jaqueta da Olimpíada impressionante. É demais. Impressionante. Isso é uma loucura. E principalmente, Marcos, as pessoas que moram fora. As pessoas que estavam no colar europeu, eles iam e eles queriam a qualquer preço ter uma jaqueta. Então, qual é o maior desafio agora para mim é a Riachuelo definir como é que eles vão atender essa demanda e as nossas bordadeiras. Aproveitar esse momento. Aproveitar esse momento. Jair, parabéns para vocês são guerreiras, né? Sofreram nos últimos anos, mas agora é só alegria. Sim. Né? E que mensagem deixar para quem nos escuta nesse momento? Eu acho que a mensagem que eu vou falar como bordadeira é que você nunca desista nas primeiras dificuldades, né? De ter seu trabalho reconhecido, de alcançar patamares mais altos e correr atrás, lutar sempre, que um dia vai dar certo. Que bom. Rangel, parabéns aí pela luta sempre em torno aí do Seridó, né? Através do Sebrae, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu quero só aqui agradecer e dizer que é muito orgulho a gente fazer parte desse estado e da região do Seridó e defender a arte de um povo. Eu acho que isso nos completa. E para aqueles que ainda não conhecem o que é artesanal, o que é um produto mais industrializado, tem espaço no mercado para o industrializado, para o artesanal. Mas não faça como eu vi alguns comentários de pessoas do Seridó que não conhecem a legislação brasileira, que tipifica que o nosso bordado é um bordado artesanal, e no meio de um tiroteio desse, que não leva nada para nos ajudar, fazer comentários maldosos sem ter conhecimento que o nosso bordado é artesanal. Quero aqui agradecer imensamente a todos que nos ajudaram, e a Luísa Trajano, dona da Magalu do Brasil, eu quero agradecer porque ela foi demais e está produzindo conteúdo para nos ajudar aqui em relação ao nosso bordado. Mandar aqui um forte abraço para a Salmira também, deve estar ouvindo a gente. Né? Salmira. Prefeito Ivanildinho também. Ela não pôde, Ivanildinho, quando puder, eu não sei se Ivanildinho não veio, se a questão da legislação, né? Pronto, Ivanildinho estava certo de estar aqui conosco. Lembrar que ele participou do evento como gestor e não como candidato. Né? Não como candidato. Ontem foi homologado, talvez Ivanildinho estava confirmado para estar aqui. A Salmira estava confirmada, eu não sei se essa questão das eleições eles respeitaram. E Marcos, aí falta o governo do estado que deve conversar com você, vou passar o contato aí
porque a secretária, a governadora colocou, acho que a secretária Solange de Turismo estava conosco lá. Acho que é Solange Oi, Portela, pronto, né? Solange Isso. Portela. Para ver e ela vai pegar um espaço aí para conversar. Tranquilo. Tá bom? Parabéns a Timbaúba dos Batistas. É o Seridó, né? o Representado aí na França, nas Olimpíadas da França, né? Gente, são 8h06. Já já a gente volta com mais informações aqui no nosso